Hoje, o italiano Cesare Battisti foi preso pela Interpol lá na Bolívia. Se você estivesse escutando essa notícia pela Rede Globo, provavelmente você escutaria o terrorista Cesare Battisti foi preso na Bolívia. Se você lê essa notícia em um jornal de esquerda extrema, você vai ver a notícia que o revolucionário Cesare Battisti foi preso pela Interpol de direita na Bolívia. O Cesare Battisti é, na verdade, uma batata quente nos dias de hoje para os governos de esquerda ao redor do mundo. Isso porque, assim como Lula teve uma condenação muito controversa no Brasil, o Cesare Battisti também teve uma condenação muito controversa na Itália. Mas o assunto não acaba por aí. A grande realidade é que manter o Cesare Battisti solto é um peso muito grande para o país que dá asilo, assim como manter o Cesare Battisti preso é um peso muito grande para o país que resolveu prender isso, porque o Cesare Battisti, pessoal, ele divide opiniões, principalmente dentro da Itália. As pessoas que são de esquerda continuam pensando que ele foi condenado por ter sido um revolucionário pela libertação econômica da classe de esquerda, os argumentos normais da esquerda. Já as pessoas de direita pensam que ele foi não mais que um terrorista e que por ser condenado na Itália, ele deva ser deportado, preso e que deva morrer numa cadeia na Itália. Lá na Itália existe a prisão perpétua. A grande realidade é que nem o governo italiano quer o Cesare Battisti na Itália. O governo italiano faz todo um alvoroço para fazer uma pressão pela deportação do Cesare Battisti, porque as frentes de direita, elas querem que o Cesare Battisti seja deportado como símbolo de não insurgência contra o poder financeiro. É uma espécie de demonstração a título daquela que nós temos no Brasil hoje. Olha, se você tentar se levantar contra o poder financeiro, a gente pode te prender e você vai ser condenado. Ou você foge para o resto da vida, ou você volta para o seu país e morre na cadeia. Em contrapartida, o governo italiano, ao fazer pressão para o Cesare Battisti chegar e ser preso na Itália, ele pode causar um certo alvoroço e perder completamente o apoio dessas massas de esquerda que ainda acreditam que o Cesare Battisti era um revolucionário e não um terrorista. E para os países ao redor do mundo, por exemplo, agora o Cesare Battisti preso lá na Bolívia, ele não vai ser imediatamente enviado para a Itália ou imediatamente enviado ao Brasil. Imagino eu que não, porque os trâmites legais seriam a Bolívia decidir. Afinal de contas, ele foi preso, tudo bem, pela Polícia Internacional, mas dentro do território boliviano. E ele tem sempre o trunfo de falar que ele é um preso político e agora ele pode pedir asilo político dentro da Bolívia, a exemplo do que ele fez com o Brasil. Eu comecei esse vídeo falando que o Cesare Battisti é uma batata quente, porque veja bem, o Cesare Battisti, se ele for deportado para a Itália, ou se ele for deportado para o Brasil, aquilo que a gente, na verdade, chama de extradição, porque é uma deportação por causa de um cometimento de um crime, né? Se ele for, então, extraditado para a Itália, ele chega na Itália e gera um tumulto do atual presidente, do atual governo italiano com a esquerda da Itália. Em compensação, se ele for aceito como preso político na Bolívia, ele vai gerar dentro da Bolívia o mesmo desgaste que ele gerou para o Lula, quando o Lula teve que aceitar que o Cesare Battisti ia ficar no Brasil. Uma coisa que deixa bem claro que a prisão do Cesare Battisti é uma prisão política e que essa questão de concessão de asilo é uma questão puramente política, é que o Cesare Battisti, enquanto a direita não venceu nas urnas no Brasil, o Cesare Battisti era considerado preso político no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o mesmo STF que mandou a batata quente para a mão do Lula, ele pensava na época, não, o Cesare Battisti pediu asilo, ele é
um preso político, como preso político, ele pode receber um asilo político. No momento em que muda a ideologia política no Brasil, e o Brasil tem uma maioria que já pensa de uma forma mais alinhada com a direita, o Cesare Battisti passa a ser percebido como um terrorista. Aí ele tem prisão decretada pelo STF, ele tem extradição declarada pelo então presidente Jair Bolsonaro, agora presidente Jair Bolsonaro, então em transição Jair Bolsonaro, e isso prova que existe sim uma decisão ideológica por detrás da extradição ou não do Cesare Battisti. Deixa bem claro que o Cesare Battisti é um preso político. E aí, quando chega agora na Bolívia, batata quente lá na Bolívia, ele mais uma vez pede asilo e a decisão fica nas mãos, obviamente, do governo da Bolívia. Claro que a gente pode ter eventos bizarros, como não, a Interpol vai entregar diretamente o Cesare Battisti para o Brasil. Isso seria muito estratégico, porque imagina o seguinte, vai ferir aí a soberania da Bolívia, mas tira a batata quente da mão do governo boliviano. Aí não vai ficar aquela coisa, olha, eu não pude decidir, afinal de contas a Interpol mandou direto para o Brasil. Não pensem vocês que os governos de esquerda querem essa batata quente. Por mais que os governos de esquerda acabem tendo um pouco de responsabilidade, porque são revolucionários de esquerda ao redor do mundo que são perseguidos e presos, então acaba ficando aquela coisa que o próprio Cesare Battisti falou. Se o Lula não aceitasse ele como preso político, o Lula estaria negando os seus próprios princípios, os princípios de esquerda. Então, se o Cesare Battisti chega agora lá, o boliviano precisa aceitar o Cesare Battisti como preso político. Falar que não vai aceitar e extraditar é negar os próprios princípios da ideia revolucionária de esquerda, da ideia de luta contra o poder financeiro, que conseguiu prender o Cesare Battisti, condenar o Cesare Battisti, conseguiu condenar o Lula, por exemplo. Mas é muito conveniente se a Bolívia conseguir jogar essa bomba em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nenhuma obrigação com o Cesare Battisti, não tem alinhamento ideológico. E o caso Cesare Battisti, ele acaba falando com a gente um pouquinho sobre o caso Lula. Claro que eu não estou dizendo que o Cesare Battisti seja inocente, que tenha sido condenado injustamente na Itália, mas o que eu estou dizendo é, se o Lula consegue, por exemplo, asilo político em algum país vizinho, esse país vai dar o asilo político ao Lula até o momento em que a direita vencer nesse país. Ou seja, se o Lula chegasse na Venezuela hoje, o Lula seria considerado preso político, claro que ele conseguiria asilo político. Vamos imaginar que o eixo Bolsonaro-Trump consigam derrubar o governo Maduro e consigam colocar um governo de direita. Imediatamente a Venezuela deixaria de ver o Lula como preso político, passaria a ver o Lula como um terrorista brasileiro e ia decidir pela extradição do Lula de volta para o Brasil. O caso do Cesare Battisti, ele fala com a gente muito sobre quais seriam os resultados se algum preso político brasileiro tentasse asilo fora do Brasil. Agora, quais que serão os próximos passos dessa novela do Cesare Battisti, que eu volto a dizer, é uma batata quente nas mãos dos governos de esquerda? Olha, se a Bolívia, se o Cesare Battisti não é bizarramente deportado para o Brasil para ser extraditado na sequência, o Cesare Battisti fica na Bolívia, onde ele pede esse asilo político. Se o asilo político for negado, o boliviano, o presidente da Bolívia, o Evo, ele queima o filme dele com a esquerda do mundo inteiro. Ele vai falar, olha, eu não aceitei um pedido de asilo político de um parquediano e não aceitei o pedido de asilo político de um revolucionário de esquerda. No futuro posso ser eu pedindo asilo político porque a direita tomou o poder e eu vou ter que aceitar a ideia de que eles vão me negar asilo político. Então quebrou essa corrente da ideia do asilo político para a prisão política, pelo menos na Bolívia, se ele nega isso. Em contrapartida, se ele aceita o pedido de asilo político, ele começa uma confusão com a direita dentro da Bolívia. Vocês lembram que várias pessoas faziam videozinhos, olha, o que vai acontecer agora? O Brasil vai sofrer embargo porque quer segurar um terrorista no Brasil. Vários youtubers super especialistas, os tudólogos que a gente tem ao redor do YouTube, saíram falando exatamente isso, porque houve uma crítica muito grande dentro da direita, a imprensa brasileira toda chamando o Cesare Battisti de terrorista, e o Lula decidiu no final que o Cesare Battisti ficaria no Brasil.
Brasil. Aí a gente teve aí vários tudólogos falando que o Lula estava apoiando terroristas. Dentro da Itália, coincidentemente, eu estava fazendo minha cidadania italiana, eu estava na Itália na época, a conversa que a gente tinha na Itália era dividida. As pessoas de esquerda falavam que o Cesare Battisti foi preso injustamente, as pessoas de direita falavam que o terrorista Battisti tinha ganhado aí essa concessão dessa liberdade dentro do Brasil, porque o Brasil tinha também um terrorista no poder. Agora, a mesma coisa acontece com a Bolívia. Se ele for deportado, crítica da esquerda. Se ele recebeu asilo político, crítica da direita. Então ele é uma grande batata quente nas mãos dos governos de esquerda ao redor do mundo, mas ao mesmo tempo, mesmo que a esquerda esteja fragilizada ao redor de todo mundo, a gente precisa admitir que é uma prova de fogo para a esquerda para ver até que ponto a esquerda pode confiar, né, que ela vai ser apoiada ao redor do mundo. Porque hoje temos o Lula preso no Brasil, daqui uns dias poderemos ter o Maduro preso na Venezuela e assim por diante. Enquanto tiver uma gota de recursos naturais e mão de obra disponível ao redor do mundo, o poder financeiro vai estar tentando controlar esses recursos. E para isso a esquerda vai estar lutando contra, a direita vai estar lutando a favor dessa escravidão. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, marque o sininho para receber as notificações, muito importante. Ontem eu descobri que realmente o YouTube cortou as notificações dos meus vídeos. Então agora é muito necessário que você se inscreva e marque para receber as notificações. Muito obrigado e até mais.